Fala galera, Bernardo Braga aqui de volta. Hoje eu tô fazendo um vídeo um pouquinho diferente, eu quero contar para vocês um pouco mais de detalhes sobre opções. Desde que eu lancei a mentoria de opções, muita gente entrou e tem ficado bastante satisfeito e tá torcendo junto comigo no mesmo barco para esse bull market entrar numa fase exponencial e todo mundo mudar de vida. Mas muita gente ficou com dúvidas e acabou tendo um pouco de medo, de receio de entrar ou até mesmo de adotar uma estratégia parecida por conta própria, simplesmente por não entender absolutamente nada de opções, de saber o que é, como funciona. Então no vídeo de hoje eu vim dar apenas uma breve introdução, explicar para vocês o mínimo que vocês precisam saber sobre opções para poderem se beneficiar dessa estratégia que, ao meu ver, a gente está com uma oportunidade que aconteceu pouquíssimas vezes e que provavelmente vai demorar muito para repetir no Bitcoin. Talvez nunca mais apareça. Que é a oportunidade de você, fazendo uma posição alavancada com inteligência, usando opções, você literalmente transformar a sua vida em 12, 15, 18 meses. Vamos lá? Vamos direto ao ponto, eu não vou ficar me alongando muito aqui, mas eu vou mostrar para vocês algumas anotações, um material complementar que tem lá na mentoria, que é exclusivo para quem entra na mentoria, mas eu quero dar uma pincelada aqui para vocês na parte teórica de por que essa tese se sustenta, o que eu enxergo de tão exponencial e tão promissor nessa estratégia de opções e por que cada vez mais pessoas estão compartilhando dessa minha visão. Vamos lá. Então, eu entrei aqui no Notion e aqui tem um material da mentoria. Eu vou pular direto para a parte teórica que está aqui. Então, deixa eu explicar para vocês o que é a tese de investimento dessa estratégia de opções. Vamos lá. Lendo rapidamente, vou pular algumas partes, mas a ideia é o seguinte. A gente está no mundo com uma assimetria de informação completamente gigantesca. Um mundo onde o governo Trump já assinou uma ordem executiva criando uma reserva estratégica de Bitcoin. Nós temos dezenas e dezenas de empresas a todo momento surgindo para copiar e replicar a estratégia de Bitcoin Treasuries da MicroStrategy, que a gente já falou aqui no canal extensivamente. E são veículos de aquisição em massa de Bitcoin em volumes cada vez maiores, sendo drenado de capital que está represado em outras classes de ativos, em renda fixa, em real estate, em ações e indo para o Bitcoin. Como eu já falei aqui no canal também, a riqueza global é mais ou menos 900 trilhões de dólares e o Bitcoin representa 0,2% desse valor, 2 trilhões e um pouquinho. Tem muito chão pela frente. Não é porque o Bitcoin saiu dos 16 mil no fundo do último ciclo e agora está em 120 mil que ele já subiu o que tinha que subir. Não, nada impede ele de fazer movimentos exponenciais para cima ainda, e para 200, 300, 400 mil ainda esse ano e muito mais no ano que vem. Talvez a gente também esteja observando o fim dos ciclos de 4 anos que estavam muito atrelados à psicologia humana, mas principalmente ao evento do halving, que fazia com que o Bitcoin se tornasse duplamente mais escasso a cada 210 mil blocos, que dá mais ou menos 4 anos. Mas o efeito marginal do halving hoje em dia para a escassez do Bitcoin é muito pequeno. E você tem aí dezenas de Bitcoin Treasury Companies comprando, e os ETFs também junto, eles compram 4 ou 6 vezes a quantidade de Bitcoin mineradas todo santo dia. À medida que a demanda por Bitcoin vai aumentando, porque mais e mais capital institucional e mais pessoas se dão conta de que o Bitcoin é a melhor reserva de valor que já existiu e vai continuar se apreciando no longo prazo, a tendência é que a demanda aumente cada vez mais exponencialmente. E com esse hype que está começando agora das Bitcoin Treasuries, é muito possível que a gente observe nos próximos meses já uma explosão de demanda. E se a oferta é dada e fixa, a gente sabe exatamente quanto é, e é mais ou menos 1/4 do que o MicroStrategy e os ETFs compram por dia, é lógico que o preço só tem um lugar para ir, que é muito, muito para cima. Então a tese é essa, o mundo parece não estar precificando o que está acontecendo com as Bitcoin Treasuries, com a reserva estratégica de Bitcoin, com tudo que está acontecendo no Bitcoin no cenário global e macroeconômico. E por esse motivo, eu acredito, tenho bastante convicção, que a gente está nos primórdios aí de um movimento explosivo de decolagem do Bitcoin para níveis muito, muito mais altos do que o atual. Então eu estou falando de final do ano, a gente está em 250, 300, quem sabe até 400 mil dólares. Eu não acho que seria de grande surpresa para muita gente. Eu não ficaria nada surpreso se a gente fechasse o ano a 400 mil, entre 400 e 500 mil dólares. É lógico que muita gente vai olhar esse número e vai achar que eu estou viajando, mas se você estava no Bitcoin
em 2013, em 2017, até mesmo em 2020 e 2021, você sabe que existem semanas aí em que o preço faz um movimento exponencial e que as pessoas que estão ali segurando por 3, 4, 5 anos simplesmente mudam de vida completamente, para sempre. Então, se preparem porque talvez a gente esteja nos minutos antes de começar um dos maiores bull markets da história. E essa é a minha tese com a mentoria de opções. Bom, primeiro a gente está falando dessa assimetria. Então tem uma desconexão entre o mundo real, entre o que está acontecendo, os eventos que a gente está vendo aí de notícias cada vez mais bullish, e a precificação do Bitcoin. Sim, ele andou bastante nos últimos 3 meses, já está em 120 mil, mas como eu falei, nada impede ele de ir para 200, 300, 400 mil ainda esse ano, nos próximos meses. E essas assimetrias, elas não duram para sempre. Elas sempre se corrigem. E quando essa correção vem, quem usa uma analogia muito boa é o Jack Mallers, CEO da Strike e da 21. Ele fala que Bitcoin é como se fosse uma bola, uma beach ball, uma bola de praia, aquelas bolas de brincar na praia, que você enfia para baixo da água e tenta ver quem consegue segurar por mais tempo debaixo d'água. Quanto mais você afundar aquela bola, quando você soltar, inevitavelmente ela vai vir com mais força para a superfície. E é isso que está acontecendo. É uma mola comprimida, é uma bola empurrada para debaixo d'água, e a hora que esse negócio soltar, vai disparar. É inevitável. Pode ser que aconteça hoje mesmo, pode ser que aconteça daqui a alguns meses, mas é inevitável que aconteça. E é nesse contexto que eu acredito que vale a pena abrir uma exceção à minha regra de nunca tentar fazer trading, tentar adivinhar preço e nunca, muito mais ainda, nunca se alavancar. Porque eu acredito que usando inteligência para se alavancar com um risco controlado e sem risco de liquidação, independente do que acontecer com o preço no curto prazo, você não é liquidado. Nesse cenário, pode ser que valha a pena você usar instrumentos derivativos, no caso as opções, para se alavancar com inteligência e ter um retorno potencial simplesmente gigantesco. A gente já vai explicar no detalhe como que vai funcionar isso. Outra coisa, em outubro de 2024, a Security Exchange Commission, a SEC, a CVM americana, liberou... Opa, chutei o microfone aqui. Liberou o lançamento das opções sobre ETFs spot de Bitcoin. E então, desde então, a liquidez vem aumentando sobre esses ativos. Então, muita gente usa os derivativos das opções de ETF do IBIT, da BlackRock, para diferentes estratégias. Uma delas é essa que a gente vai adotar aqui. E isso tem tido liquidez cada vez maior e tem vencimentos muito alongados, o que permite a gente adotar uma estratégia que, ao meu ver, é extremamente interessante e inteligente. A gente vai falar disso agora. Mas primeiro eu preciso dar alguns avisos. Primeira coisa é que essa estratégia definitivamente não é para todo mundo, mas se você tem o perfil certo e tem a mentalidade e a disciplina correta para fazer isso, você pode mudar de vida nos próximos 12, 18 meses. Vamos lá, aos avisos importantes. Então, primeiro, eu não estou dando conselhos financeiros para ninguém, obviamente, not financial advice. Eu estou falando aqui o que eu estou fazendo com o meu dinheiro e que outras pessoas que resolveram replicar a minha estratégia também estão fazendo com o dinheiro delas, mas eu não estou aqui te aconselhando a fazer ou não fazer nada. Tenha total ciência do que você está fazendo, das suas estratégias, da sua gestão financeira para você tomar decisões informadas e não terceirizar isso. Vamos lá. Toda estratégia com derivativos, incluindo opções, envolve riscos. Quando você está comprando uma opção, você está fazendo uma aposta contra o tempo. Então, algo precisa acontecer dentro de um determinado intervalo de tempo. Caso contrário, a sua aposta fracassou e o dinheiro que você colocou naquela opção vai virar pó, vai virar zero, ok? Então, vocês precisam entender que existem riscos e é uma estratégia mais arriscada do que simplesmente comprar Bitcoin e segurar para o longo prazo. Quando você compra Bitcoin e segura por 4 mais anos, o risco de você perder dinheiro é zero. Não existe risco. Simplesmente porque o Bitcoin é a coisa mais escassa que já existiu e quanto mais e mais pessoas se dão conta disso, o preço tende a apreciar porque a demanda aumenta e a oferta é limitada e programada, como a gente já sabe. Então, essa estratégia aqui ela é apropriada simplesmente para quem tem capital disponível que pode ser colocado em risco e eventualmente perdido sem afetar o seu estilo de vida. Eu não estou falando para você botar a faculdade das suas crianças ou uma hipoteca na sua casa e arriscar tudo nessa estratégia. Não, pelo amor de Deus. Isso aqui é para quem vai colocar no máximo 10% do seu patrimônio em risco, sabendo que pode virar
5 vezes o seu patrimônio todo, mas também pode virar menos 10%. Você pode perder o que você colocar em opções. Essa estratégia é para quem compreende os riscos e tem pulmão e estômago para aguentar a volatilidade, certo? E quem já tem um montante considerável de Bitcoin em autocustódia. Eu não vou falar para você se você está entuchado de imóveis e ações da Bovespa e outros ativos, fundos imobiliários e tem 0,1 Bitcoin para você entrar em opções de Bitcoin. Não, você primeiro deveria vender todas essas tranqueiras que você tem que estão atreladas ao sistema Fiat e montar um stack considerável de Bitcoin, seja pelo menos um whole coiner aí, tem um Bitcoin, para você poder pensar em montar uma posição estratégica em opções de IBIT. O que mais? E é bom que você tenha um mindset correto, que você entenda os riscos e esteja disposto a aguentar a volatilidade, porque é volátil. No curto prazo, muitas coisas podem acontecer e se você perder o sono à noite, ficar desesperado, vai acabar fazendo besteira e aí pode perder dinheiro. Não é esse o meu intuito aqui. A ideia não é ficar rico rápido. Sim, você pode mudar expressivamente de vida em 12, 18 meses. Então, de certa forma, é ficar rico rápido, mas eu não estou falando aqui de dar all-in e colocar todo o seu patrimônio para potencialmente daqui a 2 meses você estar multimilionário. Não, não faça isso. A chance de fracasso é praticamente certa. E eu não quero que você tente acertar movimentos de curto prazo. A gente não vai acertar o fundo, a gente não vai acertar o topo, a gente não vai tentar acertar nenhum dos dois. E a gente nem precisa fazer isso. A gente não quer cravar preço nenhum. O que a gente quer é apostar que o Bitcoin está, como eu falei, uma bola de praia enfiada para debaixo d'água e a qualquer momento ele tende a vir para a superfície com força total. E por esse motivo vale uma aposta de que num intervalo de tempo seguro, 6 meses, 18 meses, o Bitcoin vai fazer um movimento exponencial. É isso que a gente está apostando aqui. E peço encarecidamente que vocês venham para a mentoria de opções e para essa estratégia com uma cabeça calma, uma cabeça de eu não vou ficar desesperado botando mais do que eu deveria em opções para ficar tendo que olhar o preço a toda hora e não conseguir dormir à noite se estiver indo na direção contrária. Eu não quero acertar o fiofó da mosca, como dizem, no momento perfeito de vender no topo do ciclo. Não, não é para fazer nada disso. E principalmente, vale ressaltar aqui umas 250 vezes nesse vídeo, não é para colocar um montante desconfortável do seu patrimônio. Se você tem R$1 milhão de patrimônio, coloque no máximo R$100 mil. Se você tem 2 milhões, coloque no máximo R$200 mil. Se você tem 800 mil reais, coloque no máximo 80 mil. 10% é um número ótimo. Por que 10%? Por que não 20%, não 30%? É um número arbitrário que eu tirei da minha cabeça, mas em resumo eu consigo imaginar, conceber um cenário onde eu perca amanhã 10% do meu patrimônio. Eu vou ficar triste, eu vou ficar chateado, mas ao mesmo tempo eu não vou entrar em depressão ou questionar a minha existência e achar que eu sou um retardado. Não, eu simplesmente vou baixar a cabeça, continuar trabalhando, trabalhar duro e recuperar esses 10% em pouco tempo. Não vai ser o fim do mundo. Diferente do que seria se eu perdesse 50%, 60%, 70%, 80% do meu patrimônio numa tacada só, porque eu tomei riscos exacerbados. Então, por favor, se você considera fazer essa estratégia de opções, faça com risco controlado. Essa é a única coisa que é indispensável que você entenda. Se você entendeu alguma coisa desse vídeo aqui, que seja isso, ok? Risco controlado, 10% está de bom tamanho. E outra coisa, o mercado vai sim te testar. Vai ter momentos em que o Bitcoin vai ficar andando de lado, o tempo vai passar e as opções vão começar a cair. Às vezes o Bitcoin até recupera o preço anterior, mas passou-se uma semana, 2 semanas e as opções não voltam 100%. Portanto, é muito possível que você comece a ser tomado pelo pessimismo no curto prazo se você não tiver uma mente blindada. Então, a volatilidade é um problema se você não está mentalmente preparado e, portanto, saiba que você está entrando com a cabeça de eu estou colocando esse montinho de dinheiro aqui nessa estratégia de opções, sabendo que há uma probabilidade dele virar 0 e que está tudo bem, porque a probabilidade que eu enxergo ainda ser maior é dele virar 5, 10, 15, 50 vezes o valor inicial que eu coloquei. Então, o que a gente vai fazer junto na mentoria de opções, que eu venho fazendo com outras dezenas de pessoas? A ideia é comprar calls, ou seja, opções de compra. Eu já vou explicar como funcionam as opções, mas que sejam deep out of the money. Eu já vou explicar exatamente o que é isso. Então, vamos lá. Uma opção é um contrato derivativo. Uma opção é um contrato derivativo, o que significa que ela
esse derivativo deriva de uma outra coisa que a gente chama de ativo subjacente. No caso aqui da nossa estratégia, a gente está falando de opções de IBIT, que é o ETF Spot Bitcoin da BlackRock. Você está comprando um contrato derivativo, cujo ativo subjacente é o IBIT, e no caso existem opções de compra e opções de venda. Quando você compra uma opção de compra, você está fazendo uma aposta que o preço do Bitcoin vai subir, o preço do ativo subjacente vai subir e, portanto, você está comprando um contrato que te dá o direito de comprar aquele ativo subjacente por um preço numa data de vencimento futura. Esse preço, que é o preço de exercício, a gente chama de strike, ok? Então, quando você compra uma call ou uma opção de compra de IBIT com strike 100, você está comprando o direito de comprar IBIT a 100 numa data futura, que é a data de vencimento. Se você compra uma opção de venda de IBIT a 40, você está comprando o direito de vender IBIT no preço de 40 numa data futura, que é a data de vencimento. Ok? Analogamente, você também consegue vender calls e vender puts, que são vender opções de compra e vender opções de venda. Aí você está vendendo para alguém, então você está se obrigando a entregar aquele ativo subjacente por aquele preço de strike naquela data de vencimento, se a estratégia da sua contraparte, da pessoa que comprou a call de você ou a put de você, der certo e você estiver errado. Eu sei que pode ser um pouco confuso para quem nunca viu isso antes, mas fica fácil, confie em mim. E existem várias formas da gente operar com opções. Então você pode fazer covered calls, que é algo que fazem, é muito popular com as ações da MicroStrategy, porque as ações da MicroStrategy têm muita volatilidade e, portanto, o prêmio dessas opções ele é muito alto. Então, se você tem ações da MicroStrategy, você pode vender calls de MicroStrategy, que seja 10, 20, 30% acima do preço atual. E aí, se dentro daquele período até o vencimento a MicroStrategy não subir aqueles 10, 20, 30%, aquelas calls que você vendeu para alguém vão virar pó. Então, se você vendeu 100 calls a $5, você fez $500 que entraram no seu bolso no momento que você vendeu. E você criou uma potencial obrigação de vender MicroStrategy naquele preço travado no strike na data futura. Só que se o preço na data futura estiver menor do que o strike, ninguém vai, em sã consciência, comprar algo mais caro do que o preço que está na loja. Entendeu? Então aquela call vira pó. Outra estratégia, a gente não vai fazer covered calls, tá? Outra estratégia seria protective put, seria comprar put para proteger a sua posição. Também não vem ao caso. Fazer spreads de alta, spread de baixa, borboletas, tudo isso são estratégias um pouco mais sofisticadas, mais complexas, que não vem ao caso aqui. A gente vai fazer o feijãozinho com arroz, super simples. E aí, o que eu preciso passar para vocês também? Então eu já falei do strike, que é o preço de exercício. Então a gente está combinando com a contraparte, alguém que te vendeu uma call, se você comprou uma call, uma opção de compra de IBIT, strike 120 para vencimento 16 de janeiro de 2026, daqui a 6 meses. Você basicamente está fazendo uma aposta com a pessoa que o Bitcoin vai subir e ela está apostando que não vai subir tanto. E aí se o Bitcoin, o IBIT, estiver acima de 120 na data de vencimento, você tem o direito de comprar dela por 120. Então se tiver 200, você vai comprar dela por 120. E aí, aqui que entra a matemática da exponencialidade. Digamos que essa call desse exemplo custe $1. Então, você tem uma call para daqui a 6 meses, para dia 16 de janeiro de 2026. Ela está custando $1 de prêmio. Então, para você comprar um contrato disso, um contrato te dá o direito de comprar 100 ações, tá? 100 ativos subjacentes. Então, se o strike é 120, você compra por $1 e aí você tem o direito de comprar 100 IBITs a 120 na data futura. Faz a conta comigo rapidinho. Digamos que você coloque $1.000, você comprou 1.000 contratos. 1.000 vezes, digamos que o strike é 120 e o preço no vencimento é 200, porque o Bitcoin explodiu e passou muito acima. Então o IBIT passou muito além dos $120. Então tá 200. Para cada $1 que você colocou naquele contrato, você fez 200 menos 120 igual a 80. Então você fez 80 vezes o seu capital. Se você colocou $1.000, $1.000 viraram $80.000. Essa é a matemática da exponencialidade. É por isso que tem retornos potenciais tão gigantescos em você comprar calls. E o pulo do gato, o que faz isso ser extremamente inteligente versus uma alavancagem, que eu chamo de uma alavancagem burra, é que você não tem risco de liquidação no curto prazo. Se o Bitcoin, se hoje você pega
esses mesmos $1.000 e compra uma posição de $10.000 em futuros numa corretora, numa Binance da vida, ou numa BitMEX, ou na LN Markets, você está alavancado 10 vezes. Se o Bitcoin cair 10% no curto prazo, 10% vezes 10 vezes é igual a 100%. Você perdeu tudo que você tem e você tem que injetar mais liquidez, colocar mais margem ali, ou perder, eles vão liquidar a sua posição e já era, você está fora do trade. Com opções não. Se você comprar hoje esses mesmos $1.000 e amanhã o Bitcoin cair 50%, mas depois de uma semana ele disparar e subir para cima dos 120, você continua dentro do barco, você continua tendo lucro. Então esse é o meu ponto de vista, a grande vantagem, essa é a grande vantagem de se alavancar com inteligência usando opções e não com futuros. E o que são as calls deep out of the money? Então, simplesmente vamos explicar aqui. In the money significa que está dentro do dinheiro, ou seja, se o strike é 120 e o preço do ativo hoje é 121, está dentro do dinheiro, 150 está dentro do dinheiro. Agora, se o strike é 120 e o preço atual é 120, está at the money, ou ATM, está no dinheiro. E se o strike é 120 e o preço atual é 60, está out of the money, está fora do dinheiro. Tá claro? Então a gente está sempre comprando aqui calls deep out of the money, ou seja, o strike mais distante possível te dá o maior retorno exponencial, potencialmente falando, de todas essas estratégias. Se você escolher um strike mais baixo, ou seja, mais próximo de estar in the money ou at the money, esse prêmio vai custar muito mais caro e, portanto, com a mesma quantidade de dinheiro, você vai ter uma quantidade menor de contratos e, portanto, a porrada, o fator multiplicador vai ser menor. Então, significa deep out of the money que o strike da opção está muito acima do preço corrente do ativo. E se o preço do IBIT hoje está por volta dos $65, a gente comprar o strike mais distante que tem ali na plataforma, que é o 120, equivale a um Bitcoin de 210, alguma coisa assim, $1.000, com um vencimento de daqui a 6 meses, você só vai fazer dinheiro, obviamente, se o Bitcoin passar dos $210.000, o IBIT passar dos 120 nos próximos 6 meses. Se isso não acontecer, o dinheiro que você colocou ali vai virar pó. Só que se passar, como eu falei, pode ir o IBIT para 200, para 250, para 300, e aí você vai fazer 80 vezes, 100 vezes o seu capital que você colocou nessa estratégia. E a melhor coisa é que você só perde exatamente aquilo que você colocou. Colocou $1.000 em calls, só perde $1.000 no máximo. Não existe nenhum risco de perda acentuada além do que você colocou em risco. Como eu falei, eu acredito que a gente está prestes a entrar numa fase exponencial desse bull market. Isso vai fazer com que tanto os ETFs de Bitcoin quanto o próprio Bitcoin Spot, obviamente, e as ações de Bitcoin Treasury Companies comecem a explodir de preço. Eu prefiro fazer essa estratégia com calls de IBIT do que com calls de MicroStrategy, porque, como eu falei, MicroStrategy tem mais volatilidade e os prêmios das calls são mais altos e, portanto, tem menos exponencialidade. E aí, a pergunta que você tem que se fazer, num exemplo prático aqui, digamos que você vai colocar R$100 mil em opções. Eu estou disposto a colocar R$100 mil do meu patrimônio em risco para potencialmente fazer, só Deus sabe, 2 milhões, 3 milhões de reais, com um risco controlado, o máximo que eu vou perder é 100 mil, mas eu posso ganhar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Essa é a pergunta que você precisa responder. E se você está confortável com esse risco, aí sim faz sentido você entrar na mentoria de opções. Caso contrário, continue fazendo sua autocustódia, acumule seus satoshis, faça autocustódia bem feita, guarde suas chaves com segurança e tenha a paciência de esperar 8 anos, 10 anos, 15 anos para você poder se aposentar tranquilo, sem risco. Se você já ouviu falar de opções, trade de opções, muitos traders ficam olhando as letras gregas. E o que são esses negócios? Basicamente temos a delta, que é o quanto essa opção responde ao movimento do ativo. Então a gente está falando de calls de IBIT. Para cada $1 que o IBIT variar, se o delta for 0,5, a opção vai subir. Então se o ativo subjacente, o IBIT, sobe $1 e o delta for 0,5, a sua call vai subir $0,5, 50 centavos. Beleza? Então um delta de 0,1 significa que ele sobe 10%. Se um delta de 1 significa que ele sobe 1 para 1 ali, lado a lado. E quanto mais fora do dinheiro a opção tiver, menor vai ser o delta, porque ela ainda está tomando o impulso para eventualmente dar aquela disparada quando a probabilidade de ficar em the money comece a ficar maior. E é exatamente aqui que mora a simetria. Quando você compra uma call bem baratinha, com um delta quase zero, ela te dá um fator, uma probabilidade menor, obviamente, de dar muito certo essa estratégia, mas se der certo, ela te dá uma porrada
estratosférica, que é aonde está a assimetria. A gente está apostando, lembrando, vale ressaltar aqui, que o Bitcoin vai fazer um movimento explosivo por conta desse bull market que não foi devidamente precificado ainda. Então, se você acredita nessa tese, compartilha dela comigo, faz sentido você colocar uma posição de risco controlado numa opção de delta baixo, que está bastante out of the money, porque se ela fica in the money, o negócio te dá retornos exponenciais. Próxima grega é a gama. É a velocidade com que o delta cresce. Você é um engenheiro, fez cálculo na faculdade, você sabe que é a derivada e basicamente é isso. Então, seria o equivalente ao delta ser a velocidade e o gama ser a aceleração. É a taxa de variação da velocidade. Então, o gama mede o quanto o delta muda à medida que o preço do ativo subjacente muda. O que mais? Θ é o decaimento temporal, ou seja, à medida que o tempo vai passando, se o preço ainda não, se a call ainda não ficou in the money, ou seja, a gente ainda não alcançou o strike, esse preço dessa call vai se evaporando, ele vai se esvaindo. É isso que a gente chama de decaimento temporal. Então, a ideia aqui é comprar calls longas, que tenham pelo menos 6 meses para o vencimento, ou um pouquinho menos do que isso. Mas a primeira posição que eu montei é 16 de janeiro de 2026, como eu dei naquele exemplo, porque isso te dá um θ mais suave, te dá mais tempo para que o Bitcoin possa fazer esse movimento exponencial e, portanto, a gente possa se beneficiar da estratégia. Outra grega é a Vega, que é o impacto da volatilidade do ativo subjacente no preço da sua opção. Então, aqui que está a questão da MSTR ter prêmios altos. Então, como a MSTR tem muito mais volatilidade do que o Bitcoin, o prêmio das opções é maior, porque simplesmente o Bitcoin atribui a ele uma probabilidade X dele dobrar de preço nos próximos 6 meses. Mas, muito provavelmente, se você entende como funciona a MicroStrategy, você atribui uma probabilidade maior do que X dela dobrar de preço nos próximos 6 meses, por conta da volatilidade histórica ser maior, implícita. É isso. Então o Vega é o impacto direto da volatilidade. E tem outra grega que é a Rho, que é o impacto da taxa de juros, mas não vem ao caso aqui, não se aplica para nada. Então a gente está falando de uma estratégia de bem out of the money, que os americanos chamam de LEAPs, que são os Long Term Anticipation Securities. São as opções com vencimento de longuíssimo prazo, geralmente superiores a 9 meses. A gente vai fazer uma aposta aqui com 6 meses e outra com 18, mas que muitas vezes podem chegar até mais de 2 anos. E funciona exatamente como qualquer outra call, mas com a diferença de que você tem muito mais tempo para o ativo subjacente fazer aquele movimento. E é por isso que eu falo que a gente não quer acertar o preço amanhã, semana que vem, o curto prazo a Deus pertence, ninguém aqui tem bola de cristal, mas no médio a longo prazo as coisas começam a ficar mais previsíveis. Exatamente que nem no Bitcoin. Você sabe qual vai ser o preço do Bitcoin semana que vem? Eu não faço a menor ideia. Você sabe qual vai ser o preço do Bitcoin daqui a 5 anos? Pelo menos você sabe que vai ser mais alto do que agora. Isso é um fato. Então, é exatamente essa é a tese aqui. Como escolher o vencimento ideal? Então, como eu falei, 6 meses ou mais é um tempo suficientemente grande para que o Bitcoin faça esse movimento explosivo. Você não quer depender que o Bitcoin e o bull market entrem em fase exponencial nos próximos 15 dias, porque daí o decaimento temporal vai ser muito alto e provavelmente as suas opções vão virar pó na sua mão. E como escolher o strike ideal? Simples. Escolha o mais longo que tiver, porque a gente está fazendo uma aposta no movimento exponencial. Então, quanto mais longo for o strike, mais out of the money será a call, mais out of the money vai fazer o prêmio ser mais barato e, portanto, com a mesma quantidade de dinheiro você consegue ter uma posição muito maior e uma exponencialidade muito maior, se der certo. O que é isso? O que mais que temos aqui? Outros são fatores logísticos, mais de detalhes da mentoria, e o que eu queria passar para vocês é exatamente isso. É como funcionam as opções. Espero que agora a estratégia tenha ficado mais claro para aqueles que queriam entender um pouco melhor. Outra coisa que eu posso dizer, a gente usa uma plataforma chamada Tasty Trade, é uma plataforma especializada no trading de opções, domiciliada e regulada nos Estados Unidos. Eu vou deixar o link de referral aqui para vocês, se vocês quiserem abrir a conta por conta própria. Mas lembrando, para aqueles que têm patrimônio confortável o suficiente para fazer o investimento na mentoria de opções, todos os detalhes também estão aqui abaixo no link da descrição do vídeo, onde você vai ter um vídeo introdutório sobre a tese de opções e tem todos os detalhes, formas de pagamento, valores, etc. Mas, se você tem um patrimônio considerável a partir ali de R$1 milhão e pode colocar R$100 mil em opções e pode pagar o valor da mentoria, que não é um valor barato, você já deve saber disso a essa altura, considere fazer isso, porque vai sair de graça
no frigir dos ovos. Por que eu digo isso? Você poderia fazer por conta própria? Sim. A internet está aí, o ChatGPT está aí, toda a informação que você precisa está disponível na internet, basta ter curiosidade e sagacidade para ir atrás e fazer por conta própria. O principal valor dessa mentoria está em você estar dentro do grupo de WhatsApp junto com os outros mentorados e ter acesso a mim do começo ao fim, meu acompanhamento. Pode ser que em dezembro de 2026 estejamos juntos ainda fazendo calls para decidir a hora ideal de você desmontar sua posição e colocar lucro no bolso. Se você já tem mais de um ciclo, mais de um bull market nas costas, você provavelmente lembra quando a euforia é generalizada, o como as pessoas param de pensar racionalmente. Eu já cometi esse erro, já aconteceu Bitcoin bater 69 mil dólares em 2021 e eu, às vésperas do topo, achando que ele ia para cima de 100 mil, ia subir eternamente, tomar decisões precipitadas e tomar risco demais e perder muito dinheiro. A mesma coisa pode acontecer aqui com as opções, ou seja, digamos que estamos no Natal desse ano, 2025, e aí o Bitcoin chegou a 400 mil dólares. Deve estar, com certeza, uma euforia generalizada, governos federais, municipais, estaduais, Bitcoin Treasury Companies, todo mundo comprando Bitcoin a rodo, o preço indo para a estratosfera. Todo mundo, inclusive você, vai pensar que 400 mil é apenas o começo e pode ir para 500, 600, 700 e aí você vai botar na calculadora, fazer uma continha do quanto você poderia ficar mais multimilionário ainda se você segurar só mais uma semana, só mais um mês e aí, de repente, acaba, chega o topo, o preço despenca. Portanto, é muito, muito importante, mais do que saber como fazer para entrar, é saber a hora certa de sair, de tirar o seu lucro da mesa e colocar no bolso, mandar para autocustódia e com isso mudar de fato de vida. Então, esse é o principal valor agregado de estar dentro dessa mentoria. A gente tem um modelo proprietário e uma série de mais de 30 indicadores de topo potenciais que revelam se é a hora certa de sair ou não da posição. Então, isso vai ser crucial para as pessoas terem a taxa de sucesso de praticamente 100% se o Bitcoin fizer um movimento explosivo. Beleza? Deixa eu só mostrar uma planilha para fazer uma simulação aqui com vocês de como ficaria caso desse certo essa estratégia. Então temos aqui uma planilha, uma calculadora que eu disponibilizo para quem entra na mentoria, que mostra basicamente, dá para fazer um cenário de retornos. Vamos dizer que você colocou 100 mil reais, tá? E aí 30% a gente coloca numa estratégia mais arriscada, que é a posição de 6 meses, 16 de janeiro de 2026, e 70% numa posição menos arriscada, que é de 18 meses, só janeiro do outro ano, 2027. O IBIT, que é o underlying, o ativo subjacente, está 67,50 agora, o Bitcoin está 118,750 agora, são preços atuais. A gente está falando aqui às 2 da tarde do dia 17 de julho. O strike 120, que é o mais distante que tem na plataforma, e o preço das calls nesse momento, então isso aqui, 102 e 595. Taxa de câmbio de 5,56, a gente compraria 53 contratos dessa e 21 contratos dessa, o que daria esses 30 mil e esses 70 mil. Então, digamos que você tem aí 30 mil em um risco maior, mas com um retorno potencial ainda mais explosivo, e aqui 70 mil reais num risco relativamente menor, mas também um retorno potencial menor, obviamente. Não existe almoço grátis, risco-retorno é a lei máxima da natureza. Então vamos lá. Digamos que chegamos no Natal desse ano e o Bitcoin está a 300 mil dólares, tá? Você pode simular o cenário de retorno que você quiser, com os preços que você quiser, mas a gente está apostando no movimento explosivo. Eu acredito que a gente vai além disso, mas vamos ser conservadores aqui. Se eu tivesse que chutar um preço, eu chutaria 400 a 450 mil em dezembro. Muita gente me chama de louco por isso. Eu acredito que é bem possível e provável, mas vamos aguardar para ver. Ninguém tem bola de cristal. Para ser conservador e ninguém ficar me xingando aqui nos comentários, eu vou deixar 300 mil dólares até o final do ano. Se o Bitcoin bate 300 mil dólares, o underlying, o ativo subjacente, o IBIT, vai estar 170 mais ou menos, ok? Se o break-even foi 120, o strike era 120 e você pagou 1,02, o seu break-even é 121,02. Então a matemática aqui é 170 menos 121,02 igual a 49,51. Multiplica pelo número de contratos e por 100, e aí você terá isso aqui vezes 100 vezes o número de contratos, seria o seu retorno.
Então você está fazendo aqui 47 vezes nessa posição e mais ou menos 7 vezes nessa em dólares, lembrando, né? Então a gente tem que sempre também levar em consideração o movimento do Bitcoin, porque se o Bitcoin for fazer 3 vezes em dólar, você precisa dividir por 3 para chegar no seu retorno em Bitcoin, que daria aqui no caso 18 vezes em Bitcoin. Então você está fazendo 0,85 BTC de lucro nessa operação da call de 6 meses e 0,3 Bitcoins na operação de 18 meses. Se você desfizer no final do ano com o preço a 300 mil, você também poderia muito bem não vender essa posição aqui e carregar ela por mais um ano, enfim. Então, repare que a partir do momento que esse negócio vai subindo, ó, a gente vai tendo retornos cada vez mais exponenciais. Então, a gente estava falando em 47 vezes com um preço a 300 mil. 350 mil já são 75 vezes nessa, 11 vezes nessa. 400, 100 vezes. É aí que o bicho começa a pegar. Se você realmente acredita que a gente pode, com relativa probabilidade palpável e razoável, subir exponencialmente e entrar numa fase de euforia no segundo semestre desse ano, essa estratégia pode literalmente mudar a sua vida e a vida dos seus filhos e dos seus netos. Agora, se você não acredita, se acha que eu estou sonhando, que eu estou descolado da realidade, por favor, não considere fazer essa estratégia. Continue comprando Bitcoin, guardando na sua autocustódia aí bonitinho, fazendo HODL e DCA, que a garantia de sucesso é de 100%. Só que vai demorar muito mais tempo para alcançar os mesmos resultados se o Bernardo aqui estiver correto. É isso que eu queria passar para vocês nesse vídeo. Espero que agora tenha ficado mais claro o que é a estratégia de opções e que algumas pessoas com o perfil adequado, com a gestão de risco adequada, com o mindset adequado, queiram entrar, me chamem, venham falar comigo e tenho certeza que vocês vão gostar de estar nesse mesmo barco que eu e as outras 40 e poucas pessoas que estão na mentoria agora. Se der errado, lembre-se que o risco foi controlado e você sabia. Se der certo, vai todo mundo comemorar ter mudado de vida exponencialmente. E se você não tem o perfil, não tem problema, tá tudo bem, continue não comprando opções, continue fazendo sua autocustódia, fazendo seu HODL, que é isso. Sucesso 100% garantido. Galera, deixe para mim aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se ficou mais claro, se você ainda tem dúvidas sobre a estratégia de opções, como funciona, pode perguntar o que você quiser, deixe seu feedback. E se você acha que alguém que você conhece tem o perfil adequado para fazer isso aqui, encaminhe esse vídeo para ele. Não se esqueça também de deixar o like e se inscrever no canal. É isso, até a próxima. Abraço.